Bem-vindos a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade, então, dentro dos últimos profetas, segundo o cânon hebraico, e agora nós vamos abordar o livro de Ezequiel. Então, quando nós olhamos para o capítulo 16, você tem que ter uma ideia que ele está falando de Israel como um todo. Ele vai falar que Israel nasceu de uma forma ignóbil, e, passado um tempo, Deus vai resgatar esta que foi rejeitada. Não só resgatá-la, mas vai cortejá-la, vai limpar, vai adornar e casar com ela. Então você vê que o tempo todo, o que está escrito no capítulo 16 é Deus fazendo uma aliança com a casa de Israel. E casa de Israel, eu estou falando das 12 tribos mesmo. Então tudo que está escrito está personificando isso. Em algum momento Israel vai virar a prostituta que se prostitui com as nações. Ela esquece do seu próprio Deus e vai fazer aliança com as outras nações. Ele vai sacrificar a semente do pacto aos ídolos. Então ela vai ver que os filhos, os descendentes de Israel vão deixar de adorar o Deus vivo. A esposa vai adorar a ídolos. Então aquela que fez aliança com Deus começa a adorar ídolos. E em vários momentos você vai ver isso acontecendo, chamando Israel de prostituta. E quando você olha para o Apocalipse, existe uma menção muito clara a respeito de prostituta. Então você tem que entender sobre quem os textos estão indicando aqui, para que você venha entender sobre quem os textos estão indicando lá. Então a semente ela vai seguir o mesmo desejo enganoso do coração da mãe. Então ela vai se corromper também. E isso nós vamos verificar em 16, do 44 a 48. E pior ainda, a semente ainda é pior do que os seus vizinhos. Então o estado em que Israel se encontra, naquele dado momento, é um estado ainda mais vil do que o estado das nações. E, dado momento futuro, Deus promete que irá restaurar Israel. É exatamente o que Oséias profetizou. Oséias profetiza isso o tempo todo, e ele se casa com a prostituta para exemplificar a relação entre Israel e Deus. Aqui existe a mesma coisa. Em um único capítulo, essa relação toda ela é trazida à tona. Então, capítulo 18 até o capítulo 24, nós temos Deus alertando que a alma que pecar, essa sim morrerá. Então, cada um será culpado pelos seus pecados, ninguém pagará pelo pecado de outro. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras para as quais andais espalhados. Novamente Deus traz à tona para Israel. Vocês foram espalhados, mas eu tornarei vocês até a casa de vocês. Eu trarei vocês de volta de todos os locais para os quais foram espalhados. Então ele deixa bem claro que eles não foram espalhados para a Babilônia, para todos os locais. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei entre outras terras e porei termo à sua imundícia. Então você vê que era plano de Deus. Deus disse que eles iam estar espalhados entre as nações, que eles realmente seriam dispersados para outras terras que eles nunca conheceram, e isso tudo por causa do pecado obstinado da casa de Israel, porque eles se corromperam, porque eles esqueceram o próprio Deus, para que eles viessem a experimentar o que era uma vida sem a presença de Deus, sem as bênçãos de Deus caindo sobre eles e fazendo eles serem uma nação próspera perante as nações que os rodeavam. E em dado momento você vai ver que o texto vai falar sobre duas meretrizes, então 23, 4 e 3, uma se chama Oolá e a outra Oolibá. Uma representa Samaria e a outra representa Jerusalém. Então ele está falando que ambas as casas fizeram o que desagrada ao Senhor. E aí você vai ver todo o contexto dessa passagem quando você lê o capítulo. Deus tratando com esse povo. Tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não é a primeira vez e não é a última que essa questão de gemer em silêncio aparece. Quando o texto fala que eles vão passar pelo dia da angústia, mas passarão em silêncio. Quando o texto fala que é dia de angústia para a casa de Jacó, mas dela eles mesmos serão poupados, serão resguardados, serão protegidos. Então você vê que o tempo todo está falando de um contexto tribulacional em que Israel há de viver.
Passado esse pequeno panorama, do 4 ao 24, nós vamos agora entrar na profecia contra as nações, do 25 ao 32. 25 a 32, então, 25, do 1 ao 7, nós temos profecias contra as nações, e aí temos as profecias contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra Filístia e contra Tiro. E quando temos a profecia contra Tiro, a passagem ali vai identificar, dentro daquela identificação de Tiro, características que estão remetendo e fazendo referência ao próprio Satanás. Então você vê nessa última exemplificação algo que traz à tona algo que estava descoberto. Então é muito interessante quando Deus começa a lançar as profecias contra as nações. Mas, como é um texto bastante batido, a gente vai passar direto e dar cuidado a textos que são deixados de lado. Então a gente já passa para o próximo capítulo, do 33 ao 39, salvação de Israel. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então ele está deixando bem claro, elas estão desgarradas, elas não estão reunidas. E estão desgarradas por onde? Por todos os montes e por todo o elevado outeiro. Então os locais em que facilmente elas se corrompem, já que os outeiros elevados era onde que Israel procurava adorar aos deuses pagãos. E as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra. Então estão dispersas, exatamente como ovelhas que não têm pastor, precisando de um pastor que venha as resgatar. Aqui ele está descrevendo exatamente o porquê que Israel precisa de salvação, porquê que Deus há de enviar alguém que é capaz de salvar Israel. É o que o texto está deixando bem claro. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-los-ei com justiça. É aquilo que o Messias vem a fazer. Ele vai trazer todos de volta ao seio do próprio Deus. Mas aquelas que estão cheias de si, cheias de tudo, que não dependem do Messias, que não precisam dele, essas ele não tem como ajuntar, porque essas não querem ser ajuntadas. Essas serão lançadas fora. Capítulo 37 vai falar sobre a profecia do vale de ossos secos, e ela é bem clara, não vou trabalhar ela, vou apenas tecer um comentário. Ezequiel, ele dá a profecia, ele descreve o que vai acontecer, ele vê um vale de ossos secos, e ali ele vai ver os ossos, e os ossos em dado momento vão começar a se juntar, vão começar a se reerguer, vão começar a ganhar nervos, músculos, pele, e no último momento vai ser dado um sopro de vida neles. E aí, o texto vai deixar bem claro qual é o significado daquilo tudo. E o texto vai deixar claro que o significado daquilo tudo é a casa de Israel. Então ele está falando o que há de acontecer com Israel. Israel perdeu as suas guerras, Israel foi espalhado, foi dado como morto e virou um grande vale de ossos secos. Em dado momento, Deus vai começar a reconstituir esse vale de ossos secos, vai começar a juntar de novo o material, vai começar a colocar as ligas, vai começar a botar a carne, vai começar a fazer os enxertos. E isso tudo vai simbolizar que Israel vai começar a sentir a vontade de voltar para sua própria terra. Então, eles vão começar a voltar em levas, e eles vão ter carne. Vão estar perfeitos, mas alguma coisa vai faltar a eles. E é o sopro de vida, o que vai simbolizar que Israel volta para sua terra em profunda descrença do Deus vivo. Mas, em dado momento, ele vai novamente crer no Deus de Israel. Mas isso vai ocorrer depois que eles estiverem com carne. Então nós estamos passando por um cumprimento profético. Porque esse cumprimento profético do vale de ossos secos, ele é um cumprimento muito longínquo, ele faz um enxerto de um período de inúmeros anos. E nós estamos dentro desse contexto, porque essas coisas estão acontecendo. Ainda não foi dado esse sopro de fôlego de vida. Eles novamente não foram enchidos com a presença do Espírito Santo, que vão fazer com que eles leiam, entendam e compreendam as Escrituras. Não se abriu o capítulo 6. Ah, mas hoje tem judeus que entendem que o Messias, sim, entende como pessoa, não como nação.
como nação, todos eles terão os olhos abertos, isso, período apocalíptico. Como pessoa, sim, eles podem ter os olhos abertos. Você pode pregar para um judeu e ele pode se converter, ele pode acreditar e crer em Jesus como Messias esperado. Mas como nação, como todos, como agrupamento, naquele período. E aí entramos no capítulo 38, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, e Meseque e Tubal. Prepara-te. Sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre as nações. Então olha só, o texto está falando que Deus é contra Gog. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então ele está falando que ele tem uma causa contra esse Gog, que é o príncipe de Roz. E está falando, prepara-te, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti. Serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, aí ele começa a dizer o que vai acontecer. Será visitado. E no fim dos anos, virá a terra que se recuperou da espada. Qual foi a terra que se recuperou da espada? Olha para Israel. Israel foi devastada várias vezes. Israel hoje está praticamente recuperada. Você vê que todas as técnicas de plantio, as melhores, saem de Israel. Lá, tudo que se planta, colhe. Então, virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos. Então, o povo que esteve reunido com povos diversos. Qual foi o povo que esteve reunido com povos diversos, de todas as nacionalidades distintas, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados? Este povo foi tirado de entre os povos. Qual foi o povo que está sendo retirado de entre os povos? Então, assim, o texto de Ezequiel ele é bem claro. Se você fizer as perguntas, só tem uma única resposta: é Israel, Israel, Israel e Israel. Então ele está falando que essas coisas vão acontecer quando? No fim dos anos. Então ele está falando de um contexto não imediato de Ezequiel, mas um contexto distante, um contexto longínquo, um contexto escatológico, um contexto tribulacional. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Muito interessante esse texto. Porque olha só, preste atenção. Quando nós falamos aqui que subirei contra a terra das aldeias sem muros, terra das tribos sem muros, então a ideia aqui é Israel. Mas espera aí, como assim tribos sem muros? Israel hoje, praticamente, ela tem muros, sim. Israel hoje, ela tem uma divisa, e ela tem uma guarda, ela tem um exército diferente de todo exército na face da terra. Israel ele conseguiu chegar e virar uma guerra em 6 dias. A Guerra dos 6 Dias. Israel conseguiu avançar no território inimigo, batalhando contra 3 exércitos diferentes, defendendo seu território em 3 direções distintas, por 3 pontos estratégicos fundamentais, e dentre esses 3 direções, ele não só defendeu, como ele avançou em território inimigo 100 quilômetros. Não há exército na face da terra que tenha feito tamanha façanha. Não há exército. Todos os exércitos da face da terra estudam essa manobra para entender por que Israel conseguiu, numa defesa, avançar 100 quilômetros em território inimigo. Em 3 direções distintas. Se você avançasse em uma direção, você falava, não, porque o poder do exército estava concentrado mais aqui. Isso tinha apoio por os dias do nascimento de Israel. Israel não tinha o melhor equipamento bélico. Não, Israel não tinha nenhum exército de vastos anos de experiência. Não, Israel nem conhecia tão bem a sua terra assim. Eles tinham acabado de ser congregados diante de todos os povos. E desde aquela época Israel vem conseguindo vencer as suas batalhas. Mas aqui está falando de um dado momento onde que essa terra ela vai estar como uma aldeia sem muros, como se ela gozasse de paz, como se não tivesse necessidade de ter um exército para defendê-la. Então, muito provavelmente, é exatamente isso que o texto está dizendo. Em dado momento,
Israel não vai precisar mais contar com seu Iron Dome, ela vai desmobilizar todo o seu exército. Então subirei contra a terra das aldeias sem muros. Quando é que isso poderia ocorrer? 2 momentos históricos esse fato pode acontecer. Bem, existe um momento histórico, que é o milênio, quando realmente Israel vai estar com essas aldeias sem muros, e o Messias habitará no meio do seu povo. Ali, Israel realmente não terá muros algum. Mas as nações também não. Então, talvez não seja o momento mais apropriado. Um outro momento que pode prefigurar isso é o aparecimento do anticristo na face da terra. Ele vai fazer aliança com alguns durante um período. Enquanto ele está fazendo aliança com todas as nações do mundo, antes dele se tornar esse governador mundial, ele vai ter que chegar e fazer aliança com os povos e vai ter que oferecer paz a Israel, para que Israel possa ter paz com as nações islâmicas, para que as nações islâmicas cedam a mesquita de Omar, para que novamente o templo possa ser reconstruído. Então, em dado momento, Israel vai gozar de tamanha paz que vai ser uma aldeia sem muros. E esse momento, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos, nem portas. Então, assim, momento histórico ideal seria um momento ali, o prelúdio da tribulação. Chamarei contra Gog a espada de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mãos, as lanças, farão fogo com tudo isso por 7 anos. Então, esse momento histórico ele não poderia ser no final do período da tribulação. Porque se fosse no final do período da tribulação, então isso ainda estaria queimando quando o milênio estivesse iniciando. Então o momento ideal para que isso ocorra seria praticamente no início do período tribulacional, quando, em dado momento, algumas nações virão contra Israel e o anticristo vai alegar que foi obra dele simplesmente esses exércitos serem exterminados como nada, sem ação nenhuma, como se o próprio Deus tivesse intervindo e tivesse destruído todas aquelas nações, que é o que vai acontecer. Mas, muito provavelmente, alguém se levantará no meio das nações e dirá que esse alguém tem o poder e esse alguém foi o que fez tais coisas. É uma conjectura, mas nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado minha santidade em ti, ó Gog, perante as nações. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha ira será muito grande, pois o meu zelo, no brasume do meu furor, disse ele, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Então, quando nós olhamos para essa profecia de Gog e Magog, a gente tem que dar uma olhada para esse cenário, porque vai dizer que estão vindo nações de todas as partes da terra. Então ele vai citar alguns locais, Gomer, Tubal, Togarma, Meseque. Ele vai citar também Magog, ele vai citar Puti, Cuxi, que é a Etiópia, vai citar a Pérsia, e não vai citar nada aqui no meio da Arábia Saudita, mas quando nós olhamos para Cuxi e para a Pérsia, eu entenderia dessa forma, né? Para fechar o cerco, então Israel sendo exprimido por todos os cantos da sua terra, com todos esses exércitos vindo contra eles. Mas o que está escrito particularmente é isso que vocês estão vendo na figura, essa porção. Aquela outra que eu coloquei é um entendimento pessoal. Bem, então ele fala que essas nações viriam, mas essas nações não existem mais. Mas no seu lugar, no local geográfico de onde essas nações habitavam, existe a Armênia, existe a Turquia, existe a Ásia Central, que é a antiga União Soviética, existe o Líbano, vai existir ali também o Sudão, e temos o Irã. E essa parte de baixo que a gente não fala muito, que eu falei que o Sudão e o Irã a gente podia unir, quem é que está nesse meio? É todo o resto da comunidade islâmica.
é todo o pessoal que realmente ama Israel, né? Com profunda devoção, que gostaria de varrê-los do mapa na primeira oportunidade. Então, seria a força que estaria atuando para poder atingir Israel em dado momento. Isso deveria ser início do contexto tribulacional. E aí a gente entra no futuro vindouro, de 40 a 48. E aí no futuro vindouro, do 41 ao 44, nós temos esse cenário. Então Ezequiel, do 40 ao 43, vai começar a descrever o templo, a entrada e as suas proporções, o átrio exterior e a restauração do altar, como é que essas coisas vão ocorrer. E aí o texto vai continuar. E Ezequiel 43 vai falar sobre a porta dourada. Preste atenção. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. Eis que, do caminho do oriente, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que eu tive era como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões com a que tive quanto junto ao rio Quebar. E me prostei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Então ele diz que essas visões eram similares àquela que ele teve quando estava no rio Quebar. Então as visões anteriores do homem que falava com ele, agora era realmente este homem que estava entrando por aquela porta. Ele está falando que ele teve uma conversa com o próprio Senhor, com o próprio Messias. Então a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, a porta dourada. Essa é a porta dourada de Israel. Quando nós olhamos, nós verificamos que ninguém entrou por essa porta porque essa porta está fechada. Mas naquele dia, quando o Messias vier restaurar todas as coisas, quando ele vier no final do contexto tribulacional e salvar o seu povo, ele vai entrar na Cidade Santa pela porta dourada. E vai se cumprir mais essa passagem profética. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. E a partir daí nós temos o capítulo 47 e o 48 falando sobre a nova distribuição das terras de Israel. Então vai se cumprir aquilo que foi dito lá no princípio de todas as coisas, lá no Pentateuco, quando é dado as dimensões da terra de Israel. Não as dimensões que ela ocupou no tempo de Davi, no tempo de Salomão, mas as dimensões que ela deveria ter. Hoje a gente tem o território de Israel como essa pequena porção aí em vermelho. Mas as dimensões da terra de Israel, elas vão até o rio Eufrates. É isso aqui. Essa é a terra de Israel na época do milênio. Isso é um panorama de Ezequiel, só para você ter uma ideia de tudo que está escrito. Tem muita coisa. São muitos capítulos, a gente está no capítulo 48, então imagina quanta coisa a gente teve que pular para fazer isso aí em menos de uma hora. Bem, quando você tiver uma oportunidade, pare, se debruce, leia, estude o livro. Existem muitas coisas profundas, muitas coisas que são interessantes demais, não dá para bater tudo, é só para você ter um panorama. E se foi possível extrair essas pequenas coisas que a gente trabalhou aqui, imagine quantas mais existem que não foi possível tratar aqui. E que se você estudar, você vai ver a beleza de como ela interage com o resto das escrituras. Então assim, tire um tempo e estude, você vai ver que você vai ser muito abençoado em fazer isso. E que Deus te abençoe, e te dê um bom dia na presença dele, e até a próxima videoaula. Shalom! Então que o Senhor possa fazer tudo aquilo que Ele deseja fazer na sua vida.